Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Kelly Morales e esse é o AlvoCast, o podcast da Igreja Presbiteriana Alvorada. E como você sabe, o nosso objetivo aqui é que você aprenda, cresça, amadureça, se divirta com a vida e com as experiências do nosso convidado. E antes de eu revelar para você quem é que está aqui comigo hoje na mesa do AlvoCast, um recadinho importante, você que ainda não segue a gente lá nas redes sociais, siga. Aqui na sua tela, como você pode ver, está aparecendo as nossas redes sociais e também se inscreva no nosso canal aqui do YouTube. É muito importante que você se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu comentário. Você participando dessa forma, a plataforma entende que você gosta desse tipo de conteúdo e vai te oferecer cada vez mais conversas e bate-papos como esse que vai acontecer aqui e agora. Tá bom? E importante, eu queria agradecer ao nosso patrocinador Aruba. Muito obrigada, Aruba, pelo apoio, pelo suporte e Aruba sempre chegando junto, tá? Então fica aqui a nossa gratidão de toda a equipe do AlvoCast. Bom, sem demorar mais, vamos ao que interessa, uma breve apresentação da minha convidada hoje. Ela tem bastante coisa para falar. O conteúdo que a gente vai abordar aqui hoje é tão interessante que para algumas pessoas polêmico, outros não tão polêmico assim, mas vamos nós. Olha só, olha esse currículo. Psicóloga clínica, formada na abordagem Gestalt, pós-graduada em sexualidade humana pela USP, especialista em atendimento de casais, formada em terapia sexual e colaboradora dos projetos OICOS, Juntos pela Família e Avante, Transformando Vidas, se dedica ao cuidado da vida de casais e, como cristã, vem fazendo a diferença nesse meio em que trabalha. Seja bem-vinda, Cris Sattler! Que prazer! Bota aplausos na tela, gente. Já tem um tempo que eu estou querendo trazer a Cris. Então, muito obrigada, Cris, pela sua presença aqui, por ter encontrado uma brechinha na sua agenda, né? Você sabe que é um prazer estar aqui, né? Bater papo com você é muito bom. Que bom, muito bom. E eu tenho certeza que quem está em casa também, ou você que está escutando a gente pelo Spotify, vai conseguir clarear muita coisa sobre esse universo, que é o universo que a Cris trabalha, né? Então, Cris, eu quero começar perguntando para você que é psicóloga e sexóloga, vamos pegar o sexóloga, né? Que é um tema legal, Sim. assim. Como que você trilhou esse caminho até bater o martelo e falar, quero ser sexóloga? Isso tem tudo a ver com a minha vida, com a minha história. Na verdade, não fui eu quem escolhi a sexualidade. Foi ela que me escolheu. Que massa. Porque a gente tem experiências na vida que vão nos levando a ser o que a gente é. Sim. Então, eu casei muito nova, né? Eu tenho vou fazer semana que vem, agora dia 15, 32 anos de casamento. Então, eu casei muito nova, sem saber muita coisa. E aí a gente pega de surpresa com a vida, né? Com que a gente, caramba, agora casei, então vamos lá, né? E aí a gente começa a perceber que tem problemas. E foi assim que eu, quando eu entrei na faculdade de psicologia, e olha que com 35 anos eu comecei a faculdade, não foi minha primeira. Mas foi muito bom, porque eu já tinha, né, uma experiência adulta já, né? Um filho, vou lá fazer minha faculdade. E quando eu pus o pé na faculdade, eu sabia o que eu queria. Eu falei, vou ser psicóloga e sexóloga. Porque para ser formada em sexualidade humana, ou sexologia, que é a ciência da sexualidade, a gente precisa ser o psiquiatra, o psicólogo, o ginecologista. Tem algumas modalidades, vamos dizer assim, algumas profissões que podem, outras não. Então, não é todo mundo que pode ser sexólogo. Então, eu falei, eu quero ser isso, porque eu quero ajudar pessoas. Ótimo. Principalmente esse público nosso aqui, os cristãos. Então, foi assim, você, na sua vida de casada, ali que despertou o desejo de ir para esse ramo, para ser sexóloga. Sim. Entendi. Com a minha experiência. Muito bom. Ou pouca experiência. A pouca experiência, porque casou, né, e ali já descobriu. Muito novinha. Eu acho assim, todo casal, todo casamento tem os seus altos e baixos. Eu li uma frase que eu achei muito interessante, sobre a pessoa que está casada e se ela durar 1 ano casada, ela fica casada para o resto da vida. Então, isso é verdade? Você acha que se a pessoa estiver casada, assim, durar 1 ano, depois fica para sempre? Ou é só um ditadinho popular? Nossa, isso é um ditadinho popular. Muito fraco, Tem né? muitos fatores aqui que envolvem permanecer casado ou não. Né? Agora, chegou a 1 ano, sinceramente, hoje em dia tá um desafio mesmo, assim, chegar a 1 ano já é coisa pra caramba. Antigamente a gente falava, não, né, 7 anos já. Sim. Hoje, se você é casado 1 ano, 2 anos, já, que vitória. Canta a vitória, por incrível que pareça. É porque são 2 pessoas criadas assim, por pai e mãe diferente. Então, quando você une gostos, desejos, personalidades, vontades que são completamente diferentes. Então, eu tenho que me anular para aceitar outra pessoa e a outra pessoa faz a mesma coisa. Muitas das vezes isso não acontece, né? Não. E aí começa a crise.
porque não tem maturidade. As pessoas casam sem maturidade para Uhum. casar, Sim. sem saber exatamente o que é compromisso conjugal. Uhum. Então dá problema, Sim. entende? É. E, infelizmente, você falou certo, a gente vem com uma bagagem, né? Uma É. bagagem cultural que vem da minha família, de como eu fui educado. Uhum. Você imagina juntar duas bagagens completamente diferentes? É um desafio. É um É um desafio. desafio. Tem que querer, gente. Tem que Tem que querer, querer tem ser que casado. estar disposta hoje, né, É. para casamento. Eu acho que não é só o amor, assim, é o amor a base de tudo, que o amor tudo espera, o amor tudo suporta, mas eu acho também você precisa de uma disposição para renunciar àquilo que você acredita e que você é, em função do outro também, né. Total, Kelly. Quando a gente entende o amor de Deus, porque aí que é o que Sim. nos ajuda, sabe? É. Essa responsabilidade que a gente tem Uhum. de dar testemunho, sabe, no mundo, porque Sim. engraçado, você fala assim, mas tem tanta gente que não é cristão casado, né, que permanece casado, é de fato, assim, É. porque eu acho que tem essa coisa do nasceu para isso, assim, tem Uhum. esse dom, assim, porque é um ceder constante, né? É Constante, é. entender que eu caso para fazer o outro feliz. Eu não caso para me fazer feliz. É. Então, se todo mundo que casasse entendesse que casar é fazer o outro feliz, ó, ia dar muito É, eu certo. eu acho assim que muitas pessoas quando entram numa vida de casado, algumas vão para buscar a felicidade, eu acho que você tem que já estar feliz para somar com o outro, né. Então quando a gente faz essa inversão de valores, eu acredito que é daí que você dá muita brecha, para um problema na vida matrimonial. Então, quando a gente entende, eu tenho que estar bem para fazer o outro bem e vice-versa, a gente vai para somar, a gente não vai para subtrair, né. Uhum. O que eu mais vejo aí fora é isso, são casais um subtraindo do outro, porque você precisa cobrir essa minha demanda. Você precisa tapar esse buraco que, óbvio que não fala assim, né, mas um buraco que às vezes a infância deixou, um trauma deixou, e o outro não tem essa responsabilidade, né. Não. E falando nisso, assim, grande parte dos traumas, dos problemas que a gente carrega na nossa vida, a gente consegue entender, principalmente como a Bíblia fala, que a nossa luta não é contra a carne, mas contra principados e potestades, então contra aquilo que a gente não vê. Então eu acredito que tudo tem uma base espiritual. Como que você, no seu trabalho como sexóloga, você une a sua vida cristã com o seu trabalho? Então, assim, em algum momento você fala de Deus para as pessoas ou você constrói uma quarta parede, uma barreira para não misturar as estações? Essa pergunta é boa porque, na faculdade e na formação, eu era muito criticada até por isso, né. Como assim você vai ser sexóloga e é crente, né? Uhum. E existia esse peso, assim, essa cobrança. Como assim eu não vou ser sexóloga cristã? Eu ficava assim me Por que perguntando. não, Por que né? não? Como assim, né? A gente, lógico que a gente tem uma visão diferente de mundo, a gente tem uma cosmovisão Sim. diferente, né? Mas super dá certo. Uhum. Porém, na minha atuação dentro do setting terapêutico, a gente não está ali para pregar. Uhum. Mas, assim, sutilmente a gente acaba falando por causa da nossa visão, mas a gente ali não pode misturar a ciência com a religião. A gente está ali para cuidar daquela pessoa, usar as nossas técnicas e todo o conhecimento de 5 anos de formação para Uhum. cuidar daquela alma. A gente tem que ser responsável e agir desta forma. Porém, não tem como, eu tenho uma visão do ser humano que é cristão, né? Que é criatura de Deus, é feitura de Deus, Uhum. mas eu preciso separar, Kelly. Sim. Porém, o meu nicho, muitas pessoas me procuram porque eu sou evangélica. Ah, Porque eu sou acredita. cristã. É. Então as pessoas querem ser tratadas por pessoas que pensam como elas, que vão entender o evangeliquez. Muitos Uhum. vão ali, ficam à vontade, falam, né? A gente tem o Sim, evangeliquez, né? sim, Uma é. forma cristã de falar as coisas e eu entendo tudo. E tem Uhum. uns que no final da sessão, poxa, você faria uma oração por mim? E aí eu termino a sessão, falei, então vamos terminar a sessão, tá terminada, então agora eu posso orar por você. E chora, assim, já teve gente de É. chorar, e já atendi muitos pastores, e a gente acaba realmente aí eles me pedem até: "Vamos tem essa liberdade, Cris, vamos ter essa liberdade?" Eu tenho essa liberdade, e a gente acaba Sim. misturando com muita responsabilidade, nunca perdendo o foco e a visão da alma e da mente humana. É, porque eu acho que também quando você aproxima a sua postura cristã da vida de um casal que às vezes não é cristão, às vezes ao invés de você atrair, você afasta, né. Tem aquela questão de você não saber colocar as palavras, mas eu acredito que a partir do momento que você consagra o seu trabalho ao Senhor, a sua vida como sexóloga, tudo que você fala, tudo que você faz vem com sabedoria do Espírito Santo, né. A Com Bíblia fala certeza. que a gente não tem nada se do céu não for dado, então eu acredito que toda a sua sabedoria para salvar um casamento não vem da Cris. Não vem mesmo. É, né. E eu oro por cada paciente meu. Tem Uhum. uns que realmente eu fico sofrida, né, e eu sou humana. Claro que eu não vou chorar junto com a pessoa, mas eu já me emocionei, Uhum. muito mais com as vitórias e Sim. conquistas do que com o sofrimento. Com o sofrimento a gente está ali mais para acolher, porque se eu chorar junto, É. coitadinho, né.
Então, a gente tem que ter equilíbrio. É verdade. Mas eu oro pelos meus pacientes, entrego para Deus, os que são crentes, os que não são crentes. E tem uns que eu olho assim, que aí eu falo, meu Deus, se fosse cristão, estava totalmente Tem isso. diferente. Ai, mas está agindo assim porque não conhece a Nossa, verdade não que conhece a verdade. Se liberta. ela conhecesse Jesus. E É, aí o nosso coração aperta, mas aí porque eu oro mesmo, sim, entendeu? Eu oro por é. todos eles, oro quando eu começo meu dia, enfim. E a melhor coisa, né, que a gente pode fazer é a oração. Eu acho que é o melhor presente que a gente pode dar para qualquer pessoa. Eles não sabem não, mas a gente Eles ora não por sabem, mas a eles. gente ora o tempo inteiro. É. É igual aqui. Aqui a gente já entrou, já orou, já fez tudo. Uhum. E olha, Cris, eu, assim, conversando com alguns amigos casados, né, e vendo, a gente não precisa ir muito longe, a gente sai, conversa com um, com o outro, a gente sabe que vida de casado não é fácil. E muitos casais enfrentam problemas e entram em crise por conta da sexualidade. Uhum. Por que que muitos casais entram em crise por conta da sexualidade? Qual é o maior motivo qual é o maior problema que você acha que eles podem enfrentar nessa área? Essa pergunta, assim, não sei se é o maior, mas existem os maiores, né? Uhum. Agora, Kelly, vou te falar uma coisa, um adendo aqui. Existem 3 principais problemas que fazem casais procurarem pastores, gabinetes pastorais. Hum. O primeiro é financeiro, problema financeiro. E quem não está com problema financeiro hoje em dia? Coitados dos pastores. Segundo, relacionamento conjugal, relacionamento interpessoal, Uhum. principalmente com a família de origem, desses que, né, se casaram, enfim. Sim. Que a família de origem entra e quer influenciar e se mete. Dá Não é para se meter, pitaco, não, né? gente. É. Papai e mamãe ficam na casa, né? É Sim. outro lar, é outra cultura. Tem boa intenção, mas atrapalha. E o terceiro é sexual. O maior problema que levam casais a procurarem ajuda. Sim. Que bom que procuram ajudas. Tem que procurar ajuda. E muitos vão aos pastores e alguns pastores me enviam alguns casais. E é legal ter essa sim. parceria, Aham. sabe? E beleza. E muitos têm problemas por como foi a educação sexual dessa galera. Então, chegam ali para fazer terapia sexual, sim, mas eu acabo fazendo uma terapia de casal, porque como eu vou falar da sexualidade se esse casal nem se comunica direito? Então, quando você fala qual é o maior problema, acho que é uma junção de É, coisas, não tem um fator não só, tem um né? A fator gente não só. consegue chegar num só. Não é um só. Mas é Uhum. claro, a falta de conhecimento do próprio corpo, a falta de habilidade, não tem repertório sexual. Uhum. E aí o desejo, enfim, não respeita, não provoca desejo, não respeita e quer chegar chegando. Sim. É tanto problema, desajustes, tá? E às Uhum. vezes não tem nem disfunção sexual. Às vezes o Uhum. problema não é nem saúde, porque tem Sim. disfunção sexual. Aí eu tô falando de Uhum. problemas de saúde mesmo. Eu tô falando de falta de desejo, tô falando de ejaculação precoce, tô falando de disfunção erétil, tô falando de Uhum. anorgasmia, que não tem orgasmo. Isso tudo é problemas de saúde, Sim. mas eu tô falando de outros problemas, de ajustes mesmos Uhum. emocionais, de relacionamento. Então, um casal que nem se comunica, não tem carinho, não namora. Como que vai chegar ao sexo, gente? Abre um abismo, assim, ainda mais com o tempo de casamento, o É. abismo vai aumentando, o buraco vai aumentando, a distância vai aumentando. Como que faz sexo? Porque você ter questões e problemas fisiológicos é normal do ser humano, mas às vezes num casamento, quando a gente está falando de sexualidade, às vezes o problema não é nem fisiológico, é psicológico, né? É o fato de você não olhar no olho, o fato de você não se comunicar, o fato de você guardar uma mágoa durante muito tempo. E isso Então, vai afetar a vida sexual, a vida né? sexual, Sim. exatamente. Então, assim, Uhum. o problema às vezes não é sexual, mas o sexo aparece como a ponta do iceberg. E aí eles É, acham que eles têm problema nessa área. E não é, na maioria das vezes, não é. É sim. realmente de relacionamento. É. São problemas emocionais que eles levam para o casamento. Então, acaba se tornando, assim, uma terapia de casal. Por isso eu tenho Uhum. as duas formações. Terapia de casal e a sexualidade. E é uma bênção, eu amo fazer isso. É, porque a gente vê que, às vezes, o problema ele é mais fácil de ser resolvido do que parece, né? Exatamente. Então, que bom que tem hoje profissionais assim que podem acompanhar nessa área. Agora, a gente está falando aí de vários fatores, o que pode ou não atrapalhar a vida sexual de um casal, mas eu tenho uma dúvida que eu acho que quem está assistindo também pode ter. Existem dois termos que são muito parecidos e que as pessoas falam aí de qualquer maneira aí fora sem saber o significado, que é a sensualidade e a sexualidade. Então tem gente cobrando que você tem que ter mais sensualidade, quando na verdade mentalmente ela quer cobrar de você sexualidade e vice-versa. Você como sexóloga, qual é a diferença entre sensualidade e sexualidade numa pessoa? O pessoal faz confusão mesmo, tá? Muita. E isso, antes de você responder, é para homem e para mulher? Mulher Sim. pode ter sensualidade e sexualidade diferenciada e o homem também? O verbo ter a gente nem se aplica, porque na verdade nós somos.
Isso é inerente do ser humano, Kelly. A Uhum. sexualidade faz parte da gente. Ah, sim. Então, nós já nascemos com isso. A gente vai, na verdade, dependendo da fase da vida, é que demonstramos de forma diferente. Então, a gente vai Uhum. desenvolvendo a sexualidade durante a vida. Uhum. Então, sexualidade é nosso, é inerente. Como é que nós demonstramos ou a nossa sexualidade? É o tempo todo, enquanto eu ando, como eu me visto, o que eu como eu me comporto, como eu me coloco, se eu mexo no cabelo. Isso não é sensualidade ainda. Isso é sexualidade, é quem eu sou. É como eu demonstro o meu ser, o meu gênero no mundo. Como eu me Como eu me coloco, né? apresento, como eu me coloco, como eu me Uhum. comporto. Isso é inerente de qualquer ser humano. Casado, solteiro, novo, Sim. pequeno, grande, velho. A sensualidade já vem do repertório sexual, já vem de Uhum. como eu realmente vou usar eu para seduzir, como que eu quero ser, chamar atenção. Então, eu uso da minha sensualidade. Tem gente que é sensual, tem gente que não é sensual, porque usa mais, porque usa menos. Então, assim, claro, e não chegando ao ponto da vulgaridade, não estou falando da vulgaridade, estou falando de ser sensual, de realmente ser charmoso, ou ser Sim. atraente, se colocar. Aí vem o olhar, é o cabelo, É é um como eu sento. conjunto, né? Aí eu quero seduzir, eu uso a minha sensualidade. Mas sexualidade, eu estou apresentando, agora nesse momento eu estou aqui representando, eu estou aqui usando da minha sexualidade. Entendi. Entendeu? A sensualidade, se ela não for bem dosada, ela vai pro vulgar, né? Pode ser confundida, né? Se não for Sim. bem dosada. E aí é uma coisa legal também pegando esse gancho, né? Eu acho que essa questão do sexo hoje em dia, principalmente pelo que a gente vê na mídia, tá muito banalizado, né? Então existem vários significados no entorno da palavra sexo. Algumas pessoas romantizam mais, outras pessoas vão mais pelo prazer carnal. Nós que compartilhamos da mesma fé, que somos cristãs, a gente tem uma visão muito certeira sobre isso, né? Antes-casamento, pós-casamento, enfim, esse nem é o que a gente vai entrar aqui. Eu quero saber o seguinte, como cristã, qual é o real sentido dessa relação sexual entre duas pessoas, né? Então, ou seja, em que momento, trazendo o real sentido da relação sexual entre um casal, em que momento o sexo pode virar um problema? Primeiro que é para ser bênção, né, gente? Sempre, tudo, né? A gente Sexo é o mal bênção. que desvirtua tudo, né? Tudo que Deus faz é bom. Aham. Então, o sexo é feitura de Deus. Então, o sexo é bom. Vamos começar por aí. E eu entendo, e eu falo muito, começo as minhas palestras falando isso. Galera, vocês casaram. Uhum. Deus deu um presente para vocês, que é o sexo. Então, convidaram Jesus para o casamento, ganhou um presente. Sexo. Uhum. Só que tem gente que pega esse presente e negligencia, até mal educação, né? Quando a gente ganha um presente, diz o protocolo que a gente tem o quê? Abrir, né? Nossa, que legal, como é que usa, como é que faz? Como é que... Vou experimentar, então. Não, tem gente que pega, olha, tá, e bota aqui. Não Faz pouco caso, ou usa de maneira pouco errada. caso. E aí acha que, não preciso disso não. E deixa ali, ó. Quem Sim. disse? Você não casou? Casou, tem que querer sexo, gente. Sexo é do casamento, é presente do Senhor. Então, assim, tem gente que realmente não dá o devido valor. Como é que não vai ter problema? Para começar aí, o que eu entendo por sexo? Então, quando eu começo uma terapia sexual, eu já começo perguntando o que é sexo para você? E aí vem um montão de coisa, né? Eu já começo logo, olha só. Isso aí é do casamento, as é pessoas presente. quando agregam valor errado a isso, Já dá começa o abertura para problema. crise fácil, né? Já dá uma crise, assim, não, porque se isso não é importante para mim, eu não vou viver isso, eu Sim. não vou olhar de forma dando importância, eu vou fazer pouco caso. Só que o meu cônjuge dá maior valor para isso. E ele, inclusive, casou porque ele quer isso, ele quer, né? Então, aí já começa, homem pensa de um jeito, mulher de outro. Não existe regra, não existe essa coisa de que homem gosta mais de sexo do que mulher. Isso aí não existe. Não existe, Não né? existe. Mulher também gosta de sexo, mulher também quer sexo. Isso não tem uma regra do tipo, homem tem que estar pronto o tempo todo, e tem que estar macho, e tem que querer. Não, gente, vamos acalmar, né? Cada Os um no ânimos. cada um no seu quadrado. Tem dia que sim, tem dia que Tem não. dia que não. A No geral mulherada é bênção, né? Mas assim, mas tem que saber dosar. tem que saber dosar, exatamente. Respeitando. Não é Uhum. porque é homem que, coitado do homem, tem que estar pronto. Aham. Deveria, sim, é esperado, sim, mas não é obrigação. E a mulherada está cobrando muito isso. E aí é isso, né? Esse é o ponto. Quando começa a ver como obrigação, o valor fica invertido.
Fica. Então, se a gente inverte o valor daquilo que teoricamente teria que ser bênção na vida de um casal, pode virar maldição. Vira maldição, peso, vira obrigação, porque daí que vem as horrível. discussões, daí que você começa a cobrança, daí que começa os desentendimentos. Você tá vendo a sua pergunta? Olha quanta coisa pode levar um casal a ter Sim, é problema verdade. nessa É área. verdade. Se eu já entendo errado, se eu cobro, se eu... Uhum. E quantas vezes, muitos casais perguntam isso, quantas vezes a gente tem que transar? Eu posso falar essas coisas assim normal, né? Pode, Transar, aqui fazer tá em sexo, casa. então tá bom. Aqui é o Quantas Alvocast, tá em vezes casa. o casal tem que transar durante o mês, durante a semana? Isso é muito pessoal. Vai de casal para casal, cada casal se ajusta, cada casal tem seu ritmo, né? Seu ritmo, seu apetite, Uhum. sua disposição, aí vem a idade, tempo Sim. de casamento, influencia muito, gente, tempo de casamento. Ó, Uhum. enfim, não existe uma regra, existe sim, se você me perguntar, existe um estudo, foi feito há uns anos já atrás, pela psiquiatra Carmen Tábado, tem que citar ela. Ela Uhum. fez um estudo com o brasileiro e realmente foi constatado ali que o brasileiro, é comum do brasileiro, que tem a relação sexual 2 a 3 vezes por semana. Uhum. Mas, Cris, eu não faço isso, tô longe disso. Aí Calma, já acha que o casamento tá doente, tá meu ruim, Deus, tá acabou, ruim, meu tá casamento vendo? Aí fica acabou. assim, tá vendo? Eu te falei, tem que fazer mais, tá vendo? Uhum. E fica aquela cobrança. Eu falei, não, gente, nada disso. O que é bom para vocês? Se for uma vez por semana e tá bom, é um sexo de qualidade, gasta-se tempo, tá valendo. Tá valendo, né? Né? Agora, se for todo dia, se os dois têm apetite para isso e têm disposição, também tá bom. Uhum. Agora, quando vai para a obsessão, para aquela coisa do tipo, pode se tornar uma doença, quando realmente a pessoa quer 5 vezes por dia, Sim. sabe? Assim, Aí aí já começa a passou causar dos problema, limites. passou do limite, pode ser uma doença mesmo, tá? Sim. Uma hipersexualidade. Sim. Mas falando aqui, dentro do âmbito que eu não gosto de falar da palavra normal, mas assim, de um padrão de comportamento, a gente espera assim que os dois se alinhem Uhum. e escolham lá. Mas eu falo, olha, de 2 a 3 vezes por semana é uma coisa bem razoável, saudável, dá para Sim. sentir saudade, dá para, né, pra gente reconstruir Uhum. aí o desejo e a saudade já vem, aí eu já quero. Sim. E tem uns que eu tenho que dar uma dica, assim, tipo, olha, deixa a anteninha ligada para você Sim. lembrar, pelo menos a cada 3 dias, você lembrar, ih, gente, tem que fazer sexo, né? Não é uma regra, mas é uma, vamos botar assim, é Uma uma rotina que dica. pode ser uma saúde para o casamento, né? Você pode cuidar. Como a gente cuida da nossa saúde, em várias áreas, área familiar, profissional, espiritual, eu acho que essa área também da sexualidade entre o casal precisa ser cuidada. E muita gente esquece, né? Esquece. Esse é o problema. Cai na rotina. Cai na rotina, vem os filhos, um monte de fatores que atrapalham, o cansaço. O trabalho. Tem gente com jornada dupla, tripla. Sim. Como que ainda tem disposição? Ainda começam as diferenças, porque o homem, quando está estressado, ele quer sexo. A mulher, quando está estressada, ela não quer. É o São contrário, dois mundos diferentes. Ela quer quando ela está relaxada, tomou banho, ela tem tempo, os filhos estão na casa da avó. Sim. Aí ela quer, né? Ela quer gastar tempo. A mulher quer tempo, gente. Enfim, você não perguntou, mas eu vou falar. O desejo da mulher vem pelo contexto em que ela se encontra. É porque a mulher, ela romantiza mais, né? Eu acredito assim, não todas, mas eu acho que são visões um pouco diferentes, né? A visão que a mulher tem do sexo é uma e a visão que o homem tem é outra. Você acha que acontece isso, da mulher às vezes romantizar um pouco mais que o homem? Para fazer sexo eu preciso de mais sentimento, eu preciso de história, de contexto. Aí vamos para o mais lúdico, eu preciso de uma iluminação, no cenário agradável, as crianças não podem estar em casa. E o homem, vamos. Você acha que tem isso? Você falou de um jeito que eu falei, gente, ela foi lá no ideal, né? Vida ideal, pá, pá, pá. Só que a gente está na vida real. Então vamos para a vida real. O ideal é realmente isso que você falou, assim, tempo, temperatura e pressão normal, ambiente, climatização, música, cheiro. Nossa, mas tem mulheres que não vivem no pé no chão, né? Que não vivem nesse mundo real que você está falando. É um problema. Também elas é um fantasiam demais. Isso, e eu vou falar uma coisa essa é a aqui. palavra, fantasiar. Eu vou falar uma coisa que pode chocar, que é o seguinte: sexo não é romântico. Sexo não é para ser romântico, gente. Me desculpa. O romance vem antes. Então, se esse casal não tem romance, tem que ter. Acho que tem que namorar sim. Eles esquecem do dia do namoro, eu implemento esse dia, que é super importante, porque senão abre um abismo, não tem carinho, não tem nada, e depois quer ter sexo de qualidade. Impossível. Então, eu vou vendo ali várias coisas antes de chegar à sexualidade. Pois bem, até me perdi, eu ia falar. Não é romântico, tá? Sobre E as mulheres algumas romantizarem, elas né? romantizam. Então, Sim. na hora do sexo, elas querem ouvir declarações de amor. Só que ali tem que rolar o tesão, o Sim. desejo, e elas querem romance. Então aí o cara não fala eu te amo, ela não tem desejo.
Então, também existe muito isso, eu tenho que fazer uma separação delas entenderem o que que é romance, o que que é namoro, e o que que é a parte sexual, atração sexual, tesão, pegada, Uhum. beijo, aperto, É porque assim, também se entendeu? a pessoa romantiza demais, né, ela cria muitas idealizações, é como você falou, tem que falar "eu te amo", se não falar é porque não me ama. E aí a partir do momento que isso acontece, eu acho que abre uma brecha também para comparação com outros casais, né. "Ah, eu tenho certeza que ela fala isso e ele fala isso". Você acha que a comparação da vida sexual entre os casais é um motivo também da crise aparecer no seu consultório? Gente, total fantasia, né, vamos combinar. Como é que eu vou comparar algo que eu não sei como é? É. Então, e Deus me livre. Então vamos para real, vamos falar do Uhum. seu casamento, vamos falar da sua É, as sexualidade. pessoas comparam até pelo Instagram, né, eu nunca vi a pessoa pessoalmente, mas o que ela posta no Instagram pra mim, nossa, que casal maravilhoso, que vida matrimonial perfeita, mas que casamento incrível. E não é isso, né, porque nem tudo que é postado é vivido. Não, gente, vamos nos Então libertar das uhum, fantasias. Eu tô falando de uma fantasia, mas eu vou falar de outra. A fantasia que eu falo é essa coisa da irrealidade, que foge da realidade. Ah, uhum, isso é possível? Sim, claro que é possível, gente, você ter muito carinho, muito sim, amor, muito namoro, o casal se dá bem. E lógico que a sim, cama vai ser muito legal. Não uhum, é que é impossível, não. Mas eles realmente colocam de um jeito como se não tivesse nunca problema. E tem problema, tem fatores do dia a dia que atrapalham realmente sim, a gente ter uma vida sexual que a gente gostaria. é, Agora, aquilo lá da novela, do filme, isso é muito fantasioso, que só atrapalha. sim, Porque a gente fica achando que deveria ser assim, aí vem da educação. Eu atendo mulheres assim, que recebem uma educação tão. Aquela coisa da pureza, né? Aquela coisa do aham. isso não pode. Sexo é sujo. Você Você já ouviu acredita isso? que ainda tem mulheres que entram no meu consultório cristãs que falam que sexo é sujo e eu chego a ter pena, sabe, porque foi a Aham, forma como foi educada. é. Então, como a educação sexual é importante? Isso é até um gancho legal, né, porque a gente conversando aqui dá para ver que esse assunto, você cria raízes né, em volta Se dele. você deixar, eu vou ficar falando uma Não, hora não, mas é o direto. máximo, né, é um tema que cria raízes e eu percebo assim, isso não é muito falado dentro das igrejas, sexualidade não é muito falado dentro da igreja e eu acho que existe ainda um tabu, sobre esse tema. Por que que você acha que esse tema é pouco abordado independente da doutrina, né, a gente não está falando de doutrina, a gente está falando de vida cristã, ponto, e igreja. Por que que você acha que esse tema é pouco abordado dentro das comunidades cristãs? Eu não sei se esse povo não sabe que existe sexóloga cristã para ir falar, Uhum, entendeu? Eu tô aqui, gente, e eu vou em qualquer lugar. Olha, eu já fui a lugares, é muito longe, e eu vou em igrejinhas pequenas, com pessoas humildes. uhum. Umas igrejas até me chamam para voltar, para falar de novo, outras nunca me chamaram. Ou eu escandalizei, entendeu? Ou foi direta, Ou falando fui direta verdades. demais, porque eu falo mesmo, eu tiro as dúvidas, eu falo de tudo, eu Aham, falo de masturbação, eu falo de sexo oral, todo tipo, eu falo, uhum, esclareço, sim. falo do que é permitido, o que não é permitido, né, na nossa doutrina, e E nem todo eu mundo tá acho pronto para ouvir, né, então daí que não, vem o tabu, não, né. mas se Deus me mandou, eu falei: "Senhor, tu sabes, eu vou falar". É, Porque eu tô aqui justamente para provocar essa que eu chamo de libertação do povo cristão, sabe. sim. Gente, se Deus deu isso pra gente, criou e tudo que ele faz é bom, Uhum, se é presente do casamento, como é que eu não vou viver isso? Por que que eu vou viver presa numa caixinha, porque os nossos ancestrais, pais, avós viveram, uhum, né, a minha avó fazia com a luz apagada e com um buraco no lençol. uhum. Tadinha, gente. Não sei se ela teve o prazer do orgasmo, mas Entendi. hoje, né, quando uma mulher não tem orgasmo, ela pode ter traumas sérios, que a gente Uhum, pode tratar sim, ou ela tem, né, um problema que a gente vai tratar de anorgasmia ou realmente assexuada. sim. Isso é tão raro, eu nunca peguei, nunca vi. Um caso só, e a gente foi tratando, então assim, Uhum. tudo tem solução. Então as pessoas acham que o meu problema é muito grave, não, tudo tem solução. Eu acho o máximo quando as pessoas me convidam, quando os pastores me ligam, me convidam, vem aqui falar sobre sexualidade. É legal, né. Eu já acho assim, pastor, que iniciativa legal. Uhum, Agora o senhor senta aqui, porque o senhor vai ouvir também. uhum. Por quê? Porque se eu falar uma besteira que o senhor não concorda, eu quero que o senhor fale. Eu vou com muito respeito, É. sabe, Kelly? Muito respeito, porque afinal aquela comunidade é daquele pastor. Não, e também é um tema que merece respeito, Sim, né. Eu acho que tudo que a gente fala hoje precisa do nosso molde, né, nem tudo que passa pela nossa cabeça eu posso abrir a boca e falar. Então tem a maneira certa de falar para todos os temas, e esse tema também é um que eu acho que entra nesse cuidado da fala, da sua comunicação. Agora, também uma coisa legal da gente falar aqui no AlvoCast, que é sobre o desejo sexual quando ele é desequilibrado, né.
E aí você perde o domínio sobre o desejo sexual e o desejo sexual passa a ter domínio sobre você. Então inverte um pouco as posições. O que eu queria saber? Como que você acha que o Espírito Santo pode trabalhar na vida de uma pessoa para que ela tenha domínio próprio, né? Ou seja, para que o desejo sexual não vire algo que a pessoa vai se tornar escrava, sabe? Então, como que você acha, como cristã, que o Espírito Santo pode trabalhar nisso? A pessoa precisa buscar, orar, consagrar? O que acontece? Eu acho que toda a nossa vida tem que ser consagrada. Uhum. Por que a sexualidade não seria? Por que o meu sexo no casamento não seria? Por que meu casamento não seria? Por que a educação dos meus filhos? Tudo tem que ser consagrado. E quando a gente não busca sabedoria no Senhor para viver aquilo, a gente pode deturpar, a gente pode viver de forma errada, a gente pode se enganar, a gente comete enganos. Sim. A gente falha. E aí, quando alguma coisa começa a ir errado, a gente tem que ter a sabedoria de, caramba, o que está acontecendo? Onde eu estou errando? Será que eu não estou glorificando a Deus com o meu sexo? Gente, sexo bom é aquele que quando acaba a gente fala glória a Deus. E a gente tem que estar glória a Deus depois de um ato sexual gostoso. Nem sempre aquele ideal, aquele maneiro, aquele, né? Mas eu costumo dizer que esse é o à la carte. É o sexo à la carte. E tem o sexo fast food, né? Quando eu falo isso, por quê, Cris? Porque tem uns que vão ser maravilhosos, do início ao fim, com aquela coisa da entradinha, depois vem o aperitivo, aí vem o prato principal, depois tem a sobremesa, aí tem o cafezinho. Então, assim, tem tudo, é completo, maravilhoso. Então, a gente tem tempo, disposição, ou numa viagem, alguma coisa assim. E tem o fast food, que é aquela coisa do dia a dia, gente. Que faz um bem, mata a fome. Pode não alimentar, né? Assim, mas mata a fome, gente. Então, assim, vamos ser generosos com o nosso cônjuge, né? Não só com o homem, não, porque o homem quer todo dia. Graças a Deus, levanta a mão pro céu, porque o seu marido quer todo dia. E quando ele não quer, gente, faz o quê? Então, assim, dá uma forcinha pro marido. Mas a mulher também quer, às vezes, todo dia. Sim. E às vezes não. Então, a maioria dos casos, que ele aqui, o homem quer mais do que a mulher. Na maioria dos casos, realmente é um padrão de comportamento, é esse. Sim. Pelo nível de testosterona, sim, é muito importante para o homem. Para a mulher é importante a testosterona? Não e sim. Não é fundamental para que a mulher tenha orgasmo, para que a mulher tenha desejo, porque testosterona não dá desejo, não. Mas ajuda muito na resposta sexual. Sim. Muito, né? Mas a mulher precisa de um contexto. A mulher precisa daquela coisa que a gente está falando, do contexto, da relação com o marido, de se tem carinho, se tem amizade, se tem papo, um negócio de conversar. Maridos, conversem com as suas esposas, dê atenção para elas, porque elas vão ficar solícitas, vão querer agradar vocês. Mulher gosta de falar, respeita o nosso universo, gente. A gente gosta de falar, entende contar. a gente, a nossa cabeça é diferente. Mas eu quero voltar à sua pergunta, do domínio, né? Então, assim, isso é fruto do espírito, né? O domínio próprio. Quanto mais você busca, eu acho que quanto mais você busca a palavra de Deus, mais o Espírito Santo te molda a agir conforme o que é correto, né? Eu acho. Você anda lado a lado com a palavra. E a vida sexual de um casal tem que andar lado a lado com a palavra, né? Senão você fica escrava do sexo, você acaba idolatrando o sexo. E fica desequilibrado. Perde a finalidade, assim. Sim. Fica aquela coisa meio só carnal, só do tipo, vou aqui pro prazer, quero sentir, quero... eu acho assim, aquilo que não tem um valor que você define, e nós como cristãs a gente vai definir até o sexo biblicamente, né? Tudo que não tem um valor definido, você pode agregar qualquer valor. Exatamente. A pessoa falou que o sexo é isso, então é. O outro vem e fala assim, não, vida sexual, é. Você não fica certeira, né, sobre o que você quer com a sua vida sexual, como você quer a sua vida sexual. E aí, o que você falou lá atrás, né, no início do podcast, que família dá pitaco, quando começa a falar da vida sexual do casal, a sogra falou, o pai falou, não sei o quê, pronto, você já perdeu o significado, né, de uma vida sexual a dois. Então, eu acredito, assim, caminhando na sua linha de raciocínio, o Espírito Santo é capaz, sim, de trazer um domínio próprio para que a gente não fique escravo de nada, né? É o equilíbrio que eu acho. É o que equilíbrio, tudo na vida tem que ter equilíbrio. E Kelly, você me fez lembrar de algo que tem sido um desserviço para a nossa humanidade, para os nossos casamentos. E tem envenenado, tem trazido esse desequilíbrio. É a pornografia. Ah, sim, a gente vai falar também, que é um tema complicado, né? Muito complicado. Não sei se você ia me perguntar sobre isso. Sim. Mas, para mim, é uma ferramenta que mais tem trazido esse problema que você está falando, do desequilíbrio, do não domínio próprio. É porque vicia. Então, leva para um outro problema, né? Que aí mexe com o nosso cérebro.
E aí mexe com uma coisa do tipo necessidade de compensação pela vida que eu levo. E Sim. Aí é aí dá extenso, pano pra né? manga para falar, né, de como a dopamina age no nosso E cérebro. como tá mais frequente a gente saber de casos de pornografia, né? Pessoas que estão cada vez mais viciadas nisso. E hoje eu acho que assim, tá cada vez mais acessível a pornografia, né? Antigamente não tinha esse acesso tão fácil à internet que as pessoas têm hoje. Então, tudo está muito acessível. Qualquer coisa que você queira, principalmente sendo errado, e do mundo, tá aí, né? À la carte, para você escolher. Exatamente. Fácil, É fácil, aí ao que entra, vivo. exatamente, é aí que entra o Espírito Santo, né? Que faz você escolher o que seus olhos podem ou não podem ver, o seu dedo pode ou não clicar, você pode ou não acessar. Essa é a importância de ter um Se eu Espírito puder dar um Santo. conselho, nem entra, nem vai ver como é que é. É. Nem tenha curiosidade, porque é um caminho muitas vezes sem volta. É triste de Uhum. ver. E entra nos lares cristãos e não cristãos, né? Sim. E tem feito um desserviço, é um veneno, é um mal, e se afastam dos cônjuges, e um problemão. É. Um dos maiores, eu penso. Não, eu acredito também, e eu acredito que é um mal do século, assim, né? Porque a mídia aí apresenta o tempo inteiro pessoas com vício na pornografia, e claro que não tem como uma pessoa viciada em pornografia manter uma saúde sexual quando é casada. Não tem como, é incongruente, não bate, né? Pois é. Você enfrenta muito preconceito quando você fala que você é sexóloga e cristã? E se você enfrenta, por que você acha que tem? Olha, já enfrentei sim. Na minha formação, como eu falei, lá na formação na USP, depois eu ganhei muitos irmãos amigos, sabe? Que não são cristãos, nem todos são, mas sim, eu acho que eu sofri um pouco disso. Como assim, né? Talvez me olhassem como muito recatada, como muito presa. O que ela vai ter para ensinar, gente, e tal? É porque eu acho que cristão vive dentro de uma caixa, né? A gente Exatamente. tem um molde certo. E por que não é. acha que isso não é para crente, gente? Por que acha que crente não tem liberdade de viver isso de forma plena, com liberdade? Se tem uma coisa que o cristianismo traz para a gente é liberdade de ser quem somos, porque somos imagem e semelhança de um Deus amoroso, de um Deus, enfim, Pai. E tudo que fizer, faça para a glória de Deus. É possível ter uma vida sexual para a glória de para a Deus, glória né? de Deus, maravilhosa, com liberdade, com orgasmos múltiplos. E é isso Sim. aí, vamos ser felizes. É. Sem isso que você acabou de falar, sem a coisa da, como é que é? Idolatria, Porque tudo que você sem a gosta demais, tem que dependência. tomar cuidado para não idolatrar, né? Isso, sem a dependência. Sim. Só sou feliz se tiver isso. Não. Deus em primeiro lugar e depois vem todo o resto. Sim. Né? Você acredita que existem algumas pessoas que falam que sexo é para procriação, né? E eu acho que quanto mais uma pessoa ela se rotula numa caixinha cristã, quando ela não tem o conhecimento da palavra mesmo, vem o fanatismo. E eu acredito realmente que o fanatismo faz você ter sentidos e dar significados errados a várias coisas que Deus colocou na nossa vida como bênção. Então é como a gente falou no início, né? O sexo é uma bênção dada pelo Senhor e tem muitas pessoas que acabam agregando valores errados. Talvez pelo fanatismo, pelo mau conhecimento da palavra de Deus, por achar que tudo é pecado. E eu acredito que algumas pessoas entram nesse caminho achando que sexo é só para procriação. Se alguém chega no seu consultório e fala isso, você como cristã, como que você rebate essa informação? Gente, primeira coisa, eu tenho que respeitar as pessoas. Eu achei que você falou, tem que respirar para não sambalhar. Podia ser, viu? Podia respirar fundo para entender esse ser humano. Podia ser, Senhor, me dê-me paciência para tem essa uns pessoa. que, perdão Deus, mas tem uns que é difícil, né, Por de isso lidar. que eu usei a palavra respeitar. Sim. Porque tem católicos que pensam, os católicos pensam muito assim, né? Aquelas pessoas fervorosas, católicos, acham que para procriação. E eu falo na minha palestra, olha, é para isso também. Mas é muito mais do que isso. Também. Né? Mas Deus fez isso gostoso, né? Nos deu prazer com isso. Foi um baita presente que Ele nos deu. Então, não é só para procriação, é para o deleite do casal, é para trazer união, é selo do casamento. Isso traz uma cumplicidade do casal. A gente se diverte, é divertido. Então, assim, traz essa coisa de inventar, de criar, de fazer diferente, vamos fazer o quê? Então, assim, é que nem quando eu falo do dia do namoro, né? Vamos estabelecer o dia do namoro. Não é o dia do sexo, é o dia do namoro. E é legal quando esse dia do namoro leva para o sexo divertido e bolado e pensado. Por que não uma roupa diferente, um perfume? Que acho que é a leveza que o casal precisa às vezes, né? Para fazer dar certo.
Gente, é para procriar, mas é também para se divertir, Uhum. para ser leve, gostoso. É. Eu embarcando nessa ideia, né, das pessoas darem sentido errado a uma vida sexual saudável, eu acho que tem muitas pessoas que elas buscam, prazer em outros meios, né. E Uhum. aí, enfim, a gente tem quebras de casamento e traição e por aí vai. Mas a gente falou da pornografia. A pornografia é um caminho que a pessoa pega para ter prazer de outra maneira. Além da pornografia, você enxerga outro caminho que uma pessoa pode pegar, seja o homem ou a mulher, na relação, para encontrar prazer? Kelly, com essa pergunta, assim, prazer a dois. Então, a primeira coisa que eu tenho que procurar é o meu cônjuge. E aí trazer ideias. Está a fim de Uhum, fazer isso? Vamos experimentar isso? Né, e eu sou muito adepta, assim, das novidades. uhum, E quando a gente tem tempo de casamento, e aí eu já estou falando assim, de 7 anos para lá, gente, não tem mais novidade. Gente, realmente a cereja do bolo é a novidade, assim. uhum, É a coisa do início do casamento, é toda hora, em qualquer lugar, é aquela coisa legal e vamos. É diferente. uhum. Passa um ano, a paixão acaba, porque ela tem um tempo de duração. Sim. Então, não esperem que a paixão vai durar a vida toda. Ela acaba, mas não significa que o amor acaba, que o casamento acaba. Aí começa uma outra fase legal, que é o amor, a amizade, o que que fica, né? E a gente vai Uhum. aprendendo e construindo isso. Mas, qual foi mesmo a pergunta? Eu vou pegar. Foi, se você consegue enxergar além da Assim, pornografia, outro caminho que a pessoa segue para ter prazer, sem ser no sexo entre o casal. sem ser no sexo, É. muitas coisas. Sexo o casamento não se resume a sexo. Então, um dos maiores prazeres do casal é sexo. Mas a gente tem tantos outros prazeres, né? Uhum. Tem juntos. Tá junto diante de uma mesa bem posta, assim, porque alguns prazeres e, na verdade, até estão ligados a vícios, né, que tem Uhum. a ver com sexo, tem a ver com comida, tem a ver com drogas, tem a ver com Bebida, né. bebida, Uhum. compras, são prazeres, certo? Então, se eu posso fazer essas coisas com o meu cônjuge, viajar, estar juntos, qualquer coisa junto, quando eu estou bem com o meu cônjuge, tudo vira prazer. Estar Uhum. junto no sofá vendo um filme, vendo uma série, é prazer. Outras coisas, Outras são coisas pilares, né, para segurar um casamento que não seja só o sexo. mas isso leva a uma boa vida sexual, porque eu quero Legal, retribuir o meu sentimento, eu quero legal, é. retribuir o que eu tenho que ele me dá de bom. Sim. Agora você fez uma pergunta e me fez lembrar de uma outra coisa, que é: como eu posso então fazer o meu sexo, já que eu tenho tanto tempo de casado, Kelly, Uhum. como eu posso fazer isso aqui ficar mais atraente, menos rotineiro, menos a mesma Sim. coisa, vira quase que vamos aqui matar a nossa necessidade fisiológica, que sim, temos necessidades fisiológicas. E com o tempo do casamento, muitas relações sexuais não são as à la cartes, mas são aquelas em que eu vou aqui sanar a minha necessidade fisiológica. Eu preciso relaxar, preciso, né, desestressar. Eu quero realmente ter um orgasmo para Uhum. eu relaxar. Uhum. Ok, mas eu posso apimentar a minha relação sexual com brinquedinhos e eu sou adepta a ir os 2 numa sexy shop. Uhum. E vão lá, nem tudo que tá ali serve pra gente. Nem tudo que tá ali vai que nem quando a gente vai no restaurante, a gente não come tudo que tá ali, porque a gente não gosta de tudo, né. Sim. Mas a gente vai, né, buscar aquilo que nos presta, aquilo que é legal. E eu sou sim adepta aos brinquedinhos, a coisa do dadinho, a coisa dos olhinhos, da Uhum. massagem, porque isso traz uma diferença, traz um gostinho, um sabor diferente para nossa relação. E a Sim. gente se diverte mais ainda quando a gente experimenta coisas diferentes. Então, gente, vamos experimentar. Muitos casais têm preconceito, ainda mais os cristãos. Qual é o problema de nos servirmos daquilo Uhum. que o homem criou a nosso favor, sem perder a visão que Deus quer pra gente, para o nosso Sim. casamento, É. né. Eu acho assim, muitas pessoas, né, muitos casais perdem o interesse na vida sexual um com o outro. Você acha que é por isso também, pela falta de novidade, por cair numa rotina? O que que você acha que acontece hoje em dia que faz com que um perca o interesse no outro? Isso é um ponto. Isso é um Ó, ponto, né? tem coisas que acontecem que fogem ao nosso controle, né, que é o tempo de Uhum, relacionamento. Isso influencia demais no nosso desejo, Kelly, muito. uhum, É intimidade demais, é uhum. tempo demais junto, né, e aí só resolve problema, só troubleshoot, é filho para cuidar, é boleto para pagar. Isso tira o tesão de qualquer um. Então muitas coisas podem atrapalhar.
Eu tô perdendo o raciocínio quando você faz a pergunta. Coisa horrível. Eu tô tão querendo falar tanta coisa. Mas eu aqui para te fazer essa é um tema tão extenso, né, que eu Não, falo tem assim, tanta eu vou coisa pra perguntar isso falar. agora, mas depois eu vou perguntar aquilo. Aí você tá respondendo, eu já tô na outra pergunta. Não, é por que que um casal perde o interesse um no outro? Você Primeira acha que é pela coisa, falta de novidade, rotina, igual você estava falando? primeira coisa, o tempo de O tempo de relacionamento. casamento. Quanto mais tempo, mais intimidade você tem, Menos desejo. menos desejo. Rotina é uma das coisas também. Quando chega o filho, é outra coisa que quebra. Pra caramba, tem que ter uma habilidade pra alinhar, porque agora eu tenho um outro papel pra exercer, que é a Que paternidade cansa, e a né? maternidade. Que cansa, tira, suga a energia. Suga energia. Como é que agora eu sou mãe? Então Uhum, eu sou, né, como é que agora eu sou amante do meu marido? Como é que uhum. agora eu sou aqui o homem da minha mulher? Gente, acabei de botar um filho pra dormir. Aí o filho tá com febre, aí já tô toda descabelada, cansada. Sim, Gente, é uma é aventura, uma vou aventura. te falar. Então, enfim, isso A realmente Cris não. tem 2 filhos, por isso que ela tá Meus com filhos. Mas, gente, são adultos já passei dessa fase. mas com Mas olha, propriedade, consegue eu posso dizer, né, falar que isso. é. Mas vou te falar, o marido ajuda muito nisso, sabe? O marido Uhum. presente, que participa, que divide, né? Não é obrigação só da esposa. Entendeu, né, Isso, maridos? Pega essa visão, hein, por favor, gente. Alvocash é pra O também dar uma marido, o alertada. marido não ajuda, não, gente. Ele faz parte. É verdade. É Entendeu? Ele parceiro, não fez né? parte lá quando estava lá no ato sexual que gerou essa criança. Ele Uhum. participou ali, então, como desde o início, vamos continuar Volta lá no participando. Éden, né? É Entendeu? só Assim, voltar no Éden pra ver que um foi feito pra ser para parceiro ser do outro, parceiro do é. outro. Então, quer que a sua mulher esteja disposta a transar com você? Ajude ela. Ajude. Esse verbo eu não gosto, mas assim, participe. Quer ajudar, Uhum. não, porque você é obrigado. Você É tem que estar aí. responsabilidade do homem Responsabilidade do também, né? Não é homem. suporte, é responsabilidade. É. Responsabilidade. Então, filhos, rotina, cansaço, essa jornada tripla e dupla, que principalmente a mulher tem. Uhum. Então, aquele marido que chega, ai, tô cansada, né? Vou ver televisão. Aí liga a caixinha do nada, entra ali, puxa vida, e a mulher tá lá com dor, deixa eu botar pra dormir. Não dá, gente. Aí depois ele fala o quê? A mulher não quer transar comigo. Ela não quer, não tem tesão em mim, não tem desejo em mim. Falei, é mesmo? Fala pra mim como que dá pra ter, gente. Reclama, Com todo mas esse também não cansaço. vai no foco da reclamação, né? O Não que que pode estar vai. causando aquilo. O que pode É estar verdade, causando? isso é muito comum hoje em dia. Muito. E dá para falar aqui de várias Várias, coisas que atrapalham, tá? exatamente. A falta de criatividade, Uhum. achar que é o outro que tem problema. Não, você está com problema. Vai ver isso daí. É possível que você não queira? Você não tem desejo? Como assim? Você está. Sim. Gente, aí o homem acha que o problema é da mulher. Não falei que o desejo da mulher está no contexto? Se um homem lava uma louça, se o homem passa uma vassoura na casa, ela olha aquilo, gente. Tremendo, né? Uhum. Nossa, mas eu vou agradar esse homem. É Então, verdade. assim, tô brincando, mas é muito sério isso. Então, a mulher se encanta, tem um desejo por esse homem que olha para ela, que participa. Então, o homem que conhece olha para ela e fala assim: ela tá cansada. Vou ali ajudar. Posso te ajudar nisso? O que você quer que eu Isso é a faça? saúde do casamento, né? Total. Isso é um É. casamento Isso é um equilibrado, casamento uma equilibrado. parceria. É. Aí você vai falar assim: pô, a gente tá aqui porque a gente tem problema sexual. Aí quando eu vou investigar, não tem nada disso. Tem essa mulher cansada pra caramba, tem esse homem que só pensa nele, É o que não eu é falei, às vezes o problema parceiro é mais fácil de resolver do que a gente do que a imagina, gente porque não é imagina. fisiológico Não o é fisiológico problema. e nem é sexual. É, Porque eles acham assim, acabou o desejo. Acabou o desejo, acabou o casamento, vamos separar. sim. Não, calma aí, gente. Procurem ajuda. Muitos casos, o problema não é sexual. É de relacionamento, é entender o que é casamento. Então tem uma dinâmica que eu faço logo no início da terapia sexual. O que é casamento? Vamos lá. O que é sexo? Vamos conceituar primeiro, aí a gente entende, ih, tá tudo errado. Então, tem muita gente É verdade. enganada sem querer, porque não foi Sim. instruída mesmo, sabe? Porque nas igrejas não tem curso de noivos. Algumas têm, Uhum. outras não. Então, assim, preparem os seus noivos, sabe? Preparem, se tem aí psicólogos ou até pastores, Sim. preparem os noivos para se casarem. Mostra para eles a realidade. E o resto você aprende no dia a dia, Vai na aprender no dia a convivência, dia. né? Mas É. o mínimo tem que ser O passado. mínimo tem que ser passado, eu também acho, porque a gente chega quase que criancinha antes da alfabetização, né? Da Aham. alfabetização. Você não sabe muito para qual caminho seguir, como fala, como age, como pensa, que hora chega junto, que hora diz não, como diz sim. Quer dizer, casamento é um negócio já complicado que a gente sabe, ainda mais quando envolve a vida sexual do casal, né? E acham que casa sabe. Não, sexo é tão falado, né? Não, a gente sabe, né? A gente tá E sabendo. chega na hora, paga o preço, Paga o né? preço. De Eu não vou ter falar uma tido uma coisa que é uma educação. frase minha, que eu falo assim:
Nunca pense que você já sabe tudo sobre algo que poderia ser ainda melhor se você decidisse reaprender. Boa. Pode ser muito melhor. Bota essa frase na tela aí, Rod. Pode ser muito melhor. Legenda isso aí. Porque tem gente que fala, não, eu já sei. Não, isso aí, muitos chegam lá, não, mas isso aí não é isso não, que isso aí eu já sei. Não, como assim? Vamos ver se você realmente, não é que eu vá desafiar e vou dizer que ele não sabe, eu vou com o maior respeito. Eu falei, então tá, então me Sim. diz, vamos lá. Vamos ver se vocês estão alinhados nesse pensamento. Aí quando vai ver, meu Deus, não sabe. Não sabe. Entende? E por falar nisso, né, de sabe, não sabe, essa pergunta aqui foi de uma amiga do Alvocast também, e que quando eu falei que você ia vir, ela pediu para fazer essa pergunta, que é qual a importância do autoconhecimento do corpo para a saúde sexual? Essa daí sabe, hein? Se ela não sabe, ela Tá tem assistindo, não noção. vou citar nomes para não expor, mas está assistindo e Ela sabe tem das noção. perguntas. É importante conhecer o corpo? Total. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Eu vou falar mulheres, principalmente mulheres. Porque o órgão sexual masculino, ele está à mostra, né? Uhum. E o nosso órgão sexual está escondido. E a gente é educado a fechar as pernas. Fecha as pernas, menina, senta direito. Uhum. Quem já não ouviu isso? A minha avó falava muito isso. Senta direito, não sei o quê. Então a gente é educada a se comportar, fechar, ficar aquela coisa assim. Gente, a gente também pode se soltar e tem que se soltar e tem que ser uma leoa quando a gente fala de sexualidade, né? Ainda mais o crente, né? O crente sabe, se conhece a Bíblia mesmo assim, vai saber como falar, vai saber como abordar esse tema, vai Sim. saber como se comportar também, sem tornar isso um tabu. né? Mas se eu não me conheço, como que eu vou saber o que eu quero, o que eu não quero, o que eu Exatamente. gosto, o que eu não gosto? Como que eu vou dizer para uma pessoa que tem outro órgão sexual a lidar com o meu? Uhum. É simples assim, como é que usa isso daqui? Como é que me ensina como usa? Como que bota? Como que Se toca? você Como não que beija? conhece, como passa o conhecimento, né? Me fala aí e tal. É isso. Um dos maiores problemas, você já me perguntou, eu vou dizer outro. Um dos maiores problemas na parte sexual dos casais é a falta de intimidade. Tem vergonha. Uhum. Vergonha de perguntar, vergonha de falar, vergonha de tocar, vergonha de beijar. E aí se torna um sexo objetivo. Vou direto no órgão sexual, pá. Mas ele tem o corpo inteiro, né? Mas vai ali. Aí acha que a mulher só tem 2 ou 3, né? 1, 2, 3 lá embaixo. Acabou. Falta de conhecimento. Não conhece o corpo. Então, eu, mulher, não conheço o meu, eu dificulto a minha relação sexual com o meu parceiro. O meu parceiro não conhecendo o meu corpo, como que eu vou chegar lá no orgasmo? Como que eu vou ter prazer? E aí, quando essa relação é rápida, porque é objetiva, Uhum. é papo, é realmente fazer o sexo para o fim é o orgasmo. Não, gente, é muito mais do que orgasmo. E tem relações sexuais que nem orgasmo tem. Uhum. Ah, foi ruim? Não. Foi muita intimidade, foi muito gostoso, tinha muito carinho, tinha tudo de bom. E não teve orgasmo, a gente ficou ali só no carinho. Mas tenho certeza que quando acorda no dia seguinte, tá aceso querendo. Então é muito gostoso isso, explorar isso. Gente, conheçam os seus corpos. Não tenham vergonha de se olhar e de se tocar. Uhum. Para poder dizer pro parceiro onde é que é bom que toque e beije. Sim. É uma dica super importante. Respondido, hein? Muito bom. Agora, outra coisa, Cris. Algumas pessoas, elas lidam assim com a sexualidade. A Cris chegou aqui no estúdio e a gente estava batendo um papo sobre essa pergunta até. Então, vamos botá-la na roda. Que é, algumas pessoas lidam com o sexo como uma moeda de troca, né? Então, eu te dou isso e você me dá em troca aquilo. Eu não tem outra expressão para usar a não ser entender o sexo como moeda de troca. Você acha que existe isso entre os casais? E aonde que isso dificulta o relacionamento dos dois como ser humano e como cristão até? Porque o sexo não pode ser moeda de troca, né? Não pode. Não pode. Quando isso virar rotina, tem algum problema nesse relacionamento. Uhum. Quando eu faço sexo só porque eu tenho uma troca, eu tenho um ganho, uma barganha, eu não estou fazendo por prazer, por amor, por agradar, por querer conexão, por querer intimidade, por querer segurança. Olha quanta coisa o sexo traz. Muita coisa. Sim. Agora, pode trazer uma troca? Uma bolsa cara? Uma viagem? Pode. Quando isso é para o bem dos dois. Sabe? Quando isso é para a alegria dos dois, para a felicidade dos dois, é uma brincadeira, né? E aí tem algo que o marido gosta muito que a esposa faça, e ela não faz no dia a dia. Mas ela vai ficar feliz se fizer. Uhum. E ele também vai ficar feliz se der o tal presente, se der uma viagem, se der uma bolsa, o que seja. Se um está querendo fazer o outro feliz, está valendo. Se o meu propósito é
aprimorar a minha relação, é trazer felicidade para o outro, tá valendo. O que não pode é fazer disso uma prática. Eu Sem só buscar o faço se próprio tiver isso. interesse, né? É uma Exatamente. troca, assim. Eu vou satisfazer o outro, porque o outro também vai me satisfazer, mas é de uma forma muito genuína, muito bonita. Não É, tem um interesse próprio, né? Eu quero isso, então vou entregar aquilo para ele, porque aí ele vai. Sabe? Fica. Aí eu acho que vem a poluição da vida sexual de um casal. Você tira o real significado. Porque a gente está falando total. de prazer, de amor, de satisfação. E quando a gente inverte esses valores e vira moeda de troca, está deturpando completamente Total. aquilo que deveria ser um prazer entre os dois, né? Eu acho que perdeu total significado. Passa a Perdeu. ser qualquer outra coisa, menos aquilo que Deus desejou para o Uhum. casamento. Sim, Entendeu? sim, Deixa de ser um sexo com uma finalidade muito maior do que troca. Agora, é legal? De vez em quando é legal. Ganhar uma coisa aqui, fazer uma outra coisa diferente. Poxa, faz isso. de vez em quando. De vez em quando é legal. Aniversário de casamento, super indico fazer coisas diferentes. Né? Vamos ali, é um aniversário, então vamos dar presentes. E por que não usar a sexualidade para Uhum. isso, ou o sexo Sim, para isso? Tá é. valendo. Agora, sempre? Não, tem alguma coisa errada. Agora, em falar em corpo e prazer, assim, tem uma dúvida que eu acho que é muito comum, provavelmente que alguém que está assistindo já chegou nessa fase, que é a menopausa. O que acontece na menopausa? Quando a mulher chega na menopausa, o prazer sexual acaba, a vida sexual acaba, o corpo dela muda, as sensações se transformam. Existe alguma mudança que a gente pode falar assim, chegou na menopausa, a vida sexual acabou? Que tristeza, hein? Já não Muda. basta todos os calores que a gente sente. Aí dorme coberta, aí sente calor, aí tira a coberta, aí sente frio, aí bota coberta, sente... Você que está na menopausa não vai Misericórdia. na cozinha agora não, senta aí que a Cris vai responder. Espera, é importante para você. Vai, É que você Cris. já falou várias coisas aí. Gente, a gente muda muito. O corpo da mulher muda muito. Tem muitas características, muitos, como é que eu vou dizer? Fatores que mudam. Uhum. Então, a vida sexual, nosso maior órgão sexual, para começar, é a nossa mente. Então, os hormônios mudam. Então, a mente comanda. Então, na menopausa, a gente está mais cansada, a gente talvez esteja mais irritada, a gente está envelhecendo. Uhum. Mas, olha, são só algumas mudanças que podem ser super contornáveis. O mundo não acaba quando a menopausa começa. Então, não pense que você está condenada a não ter mais prazer sexual. Calma, tudo tem solução. A gente sabe que tem a reposição hormonal. A gente tem quedas hormonais de hormônios importantíssimos sexuais. E a medicina está tão Testosterona avançada, né? Está demais, tudo tão diferente demais. hoje em dia que eu acho que isso não é mais uma preocupação tão gritante, embora seja, não deveria, É né? uma É preocupação, uma muda preocupação, muito. muda. Muda, a gente fica ressecada, a gente não tem vontade, a gente não tem Uhum. desejo, a gente está cansada, a gente sente cansaço, a gente não dorme bem. Algumas coisas acontecem que atrapalham, muitos fatores. Então, como é que eu vou fazer isso acontecer? Gente, busquem ginecologistas, busquem médicos, principalmente aqueles que estudam uma parte da sexualidade humana, porque vão fazer reposição, ou então vão passar alguns remédios que não vão afetar a sexualidade. Uhum. Então, tem solução para tudo, tá? Sim. Ainda mais quando a gente pede a Deus, sabe? Quando a gente coloca Deus nisso, com Deus a gente pode todas as coisas. Tem a vontade soberana do Senhor, mas Ele quer nos abençoar. Então, assim, tem um problema, ora. Primeira coisa, ora. Depois a gente vai, né? Vamos no Inclusive médico. na menopausa, né? Entrou na Inclusive na menopausa, menopausa, vamos orar para Senhor. Deus abençoar essa menopausa, isso não ser um empecilho. Aham, não ser um empecilho. Meu marido ainda quer, eu também quero, Senhor, mas isso aqui está atrapalhando. Gente, tem como resolver. Tem remédio, tem reposição hormonal, tem solução. Que bom. É isso, tá vendo? Não se desespere, mulheres na menopausa. Tudo Imagina, tem com jeito. 50 anos acabar a vida sexual. Tá Com Deus doido? tudo tem jeito, né? Aham. Deus fez assim, por algum motivo. Uhum. Então tá. Eu acho que assim, precisa de. A gente está falando tanta coisa importante, tão válido para quem está assistindo, né? E eu percebo que a vida sexual é pouco ensinada. Muitas É. pessoas conhecem de vida sexual, assim, didaticamente, estou falando didaticamente, não na prática. Conhece ao entorno disso muito tarde. E nas escolas, por exemplo, acho que não é tão passado isso. Você acredita que a criança. Vou mudar a pergunta. A partir de que idade você acredita que vida sexual, educação sexual tem que ser passada? Uma criança precisa saber disso, por exemplo? Só uma sexóloga consegue me responder isso. Depende da idade, vou te falar por quê. A gente tem que ir on demand. Uhum. Então, tem gente que fica muito nervoso quando a criança faz uma pergunta. A gente sabe muito mais do que a criança. Mas a criança fez uma pergunta. Ela quer saber aquela coisa. E a gente viaja, né? A gente acha que ela já está indo lá no ato sexual. Ou Meu acha assim, tá Deus, sabendo demais. Tá sabendo demais. Onde é que Onde foi que aprendeu meu isso? filho aprendeu isso?
Gente, o mundo tá muito rápido. Uhum. Se pai e mãe não for rápido também, alguém vai ser. Então, se pai e mãe não chegar primeiro nessa educação, alguém vai educar. A escola tem esse papel de ensinar, de instruir, né? Mas o pai e mãe que educa. Então, como você quer que seu filho seja educado sexualmente falando? Tem livros, muitos livros, podia ter trazido. Mas depois você me convida de Não, novo, a mas gente fala disso. se você souber o título, pode falar que a gente projeta na Não tela. sei o Não? título, Então não depois você manda pra sei. gente que a gente tenta botar lá no perfil do Alvocast. É, tem vários livros educacionais para pai e mãe ler com a criança. Uhum. Agora, tem crianças que vão perguntar coisas com 5 anos, tem outras que vão perguntar com 10, tem gente que... Agora, com 14, 13 anos já tem que falar, gente. Não pode esperar. Porque você acha que teu filho não está sabendo, não está sabendo mais do que você. Então, assim, Não se desespere, tem paz. que Tá tudo sob falar, não se controle. desespere, está do seu controle. Agora, responda só o que ele perguntar. Não fique preocupada em, meu Deus, meu filho perguntou isso. Calma. Não seja também aquela coisa do tipo: "Que isso, menino? De onde você tirou isso, né?". Gente, a É o gente pode preconceito, fazer né? um desserviço com os nossos filhos, que Uhum. serão adultos, que vão casar, se você disser que isso é proibido, se você der uma conotação de que isso não é bonito, não é bom, não é para ser falado. Que isso? Porque é aí que começam os problemas. É proibido, é sujo, é só de adulto? É só de adulto. Algumas, assim, só que ele está perguntando uma coisa que você pode responder. Uhum. Ele não perguntou o ato sexual. Então, as mães desesperam. Então, assim, não, responda só o que ele perguntar. E é melhor saber pela Pela mãe mãe, e pelo pelo quem tá pai. de casa, do que por quem tá de fora, né? Exatamente. Porque já quem tá em casa sabe a linguagem que pode usar, a maneira que pode falar, como pode instruir, vai saber, às vezes, para uma pessoa que tá de fora, às vezes a pessoa vai dar uma explicação muito radical, muito grosseira, vai criar em torno disso um tabu, que a mãe ou o pai, às vezes, se falar no carinho, no amor de mãe e pai, não criaria, Não criaria. né? Só que tem pais também que estão criando um problema com o seguinte: não querem que a escola fale de sexualidade. Gente, deixem as escolas falarem. As escolas precisam falar. Elas não só ensinam reprodução humana. Uhum. A gente sabe que agora está meio complicado, que a gente tem outros temas entrando na escola. Está perigoso, está perigoso. Mas se você instrui seu filho, ele vai ouvir e vai dizer: não, isso não é assim. Porque minha mãe e meu pai disse que não é. Na visão cristã. Então, eu sei que tem pais que não deixam nem para a escola quando naquele dia vai ter aquele tema. Não, eu acho que as crianças precisam saber o que existe, o que está sendo falado. Mas se você instrui, se você orienta, se você fala, se você leu aquele livro com ele, não tenha medo. Até porque elas Eduque. precisam saber do tema central, para dentro desse central você falar isso pode, isso não pode, Ela tem que isso é certo. saber. Porque senão a gente só ensina o que não pode, mas ela não sabe o porquê não pode, né? Exatamente. Então, assim, a gente pula etapas, né? Saber sobre educação sexual, tá dentro disso, faz parte do processo de crescimento de uma criança. Sim. Então, pular essa etapa, ela pode pagar o preço lá na frente, né? E tem muitos pais que deixam a criança assim, crescendo assim. Bitolada, E né? vão ouvir lá. Os amiguinhos vão falar. E ouvem besteiras. E vai saber por fonte errada e vai receber explicações erradas. É verdade, faz sentido. Agora, quando eu falei dos 12, 13 anos, que ele tem que falar. Uhum. O pai e a mãe não tem mais opção, sabe? Tem que falar, porque tem que orientar, porque já sabe, é a hora de falar. É a adolescência, tá? A puberdade. Os caracteres secundários estão sendo formados. Né? Peitinho, pelos, tá crescendo. Sim. E vem a menstruação. Então, tem que falar. E é tanta informação na cabeça do adolescente que ele fica meio perdido, né? Perdido. Em várias áreas. E os pais acham que vão falar: não, eu vou falar quando eu tiver com 16 anos. Não, gente, tem que falar com 11. Já tá tão precoce que tem que falar com 11, 12 anos. É que pai e mãe nunca quer que cresça, né? Não quer que cresça e acha que não tá na hora. Não tá na hora, não. Meu filho é muito puro, ele é muito ingênuo. Não é não, gente. A gente tem que estar um pé antes deles. A gente tem que estar adiantado, pé antes deles. Porque o mundo tá sempre à frente, né? Da educação do pai e da mãe. Então, assim, o pai e a mãe não sabem que aplicativo é esse. O mundo já está na versão 2 do aplicativo. Fica de olho, que eles sabem muito mais coisas do que você. Sabe muito mais, exatamente. Então, a gente tem que ficar muito importante esse tema que você abordou, Kelly. Educação sexual começa em casa. Sim. Não deixem para a escola. Né? Deixe também, mas não deixem para a escola fazer isso. Porque, assim, a gente está falando, né, num podcast cristãos. Então, a gente compartilha da mesma fé e sabe que quando você vai falar sobre esse tema dentro de casa, você vai ter como base dessa pirâmide o Senhor, né? Os mandamentos do Senhor, a Bíblia. Então fica muito mais fácil de você instruir a criança com essa sabedoria bíblica. Mas o mundo não tem essa sabedoria bíblica, né? A escola, às vezes, não é uma escola cristã, então vai abordar esse tema do jeito que quer, com a linguagem que quer, da maneira que quer.
Então, para a gente não fugir daquilo que acredita que é certo para a educação de uma criança, que é a Bíblia, tem que ser falado dentro de casa. É, Ela chega no mundo já meio que com uma bagagenzinha, né? isso. Isso é Por favor, importante. né? Por favor. Bom, e você acredita, Cris, como sexóloga, assim, eu acredito que você, na sua profissão, já deve ter, eu vou usar essa palavra assim, você salvou já alguns casamentos, né? Hum. Eu queria saber assim, teve algum que estava à beira do fim, do fim, do fim, e como sexóloga você conseguiu dar uma luz no fim do túnel e direcionar? E como é que foi isso? Então, sim, eu tive o privilégio, acho que eu tenho o privilégio, eu entendo que é um privilégio, Kelly, Uhum. cuidar da parte que vai ser eterna do ser humano, que é a alma. É a parte Que eterna. forte isso, é. É. E os casais chegam doídos, sofridos. Eu amo atender casal, porque eu tive muitos problemas na minha caminhada, então eu sei como é importante, Uhum. sabe? Então, sim, eu já passei por experiências dessa que você está falando, mas não foi exatamente com problema sexual, mas é um dos pontos que faz as pessoas mais se separarem, são os Sim. problemas sexuais, por acharem que só eles têm, por acharem que são problemas muito graves, Uhum. não necessariamente. Então busquem ajuda. Sim, eu tive um caso em que eles estavam com os papéis prontos para serem assinados. E Uau. aí acho que a advogada, que era cristã, falou assim: "Uma última coisa eu vou pedir para vocês fazerem, vão numa sessão de terapia", e me indicou. Gente, foi tão de Deus, É assim, libertador, né? libertador. Numa sessão eles aceitaram caminhar, e aí os papéis não foram assinados, sabe. E eu dou glória a Deus, porque isso é tão gostoso, acho que é a parte mais gostosa da minha profissão, é ver Deus agindo e ver que o casamento é maravilhoso, apesar de tantos, tantos desafios, é É. maravilhoso ser casado, é muito melhor que ser solteiro, porém Deus dá tudo no seu tempo, né. Deus dá isso para alguns e não dá para outros, amém. Mas se Deus deu para você o casamento, aprenda, saiba viver bem com E isso, cuida, saiba, né? cuida. E É cuida sua dessa. responsabilidade, você Uhum. faz parte disso, né. Então casamento é bênção se você souber ser a bênção desse casamento, É, né. Então a gente fica muito esperando do outro, mas e o seu papel? Casamento tá ruim? A culpa é sua também, 50% é teu, 50% é do outro. é Né, verdade. então, eu fiquei muito feliz com essa história. Foram alguns casos já Uhum. de casamentos, assim, acabando, mas esse eu lembro porque os papéis estavam prontos, a advogada falou: "Vai lá primeiro Que nessa legal. psicóloga aqui". E É. aí ela me mandou e eles não se separaram, estão juntos até hoje. Enfim, muito bom. É muito bom. Graças a Deus. É, a Bíblia fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir, né. E aí o que a gente mais vê aí são famílias sendo destruídas por N motivos. Então quando você, como sexóloga, psicóloga, você se enxerga sendo um divisor de águas na vida de alguém, é você também se enxergando como canal de bênçãos, né. É você confundindo, indo completamente contra a maré do mundo. Porque, né, o mundo jaz no maligno, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, assim, o mundo quer aí te aprisionar o tempo inteiro em questões que vão acabar com o seu casamento, com a sua vida matrimonial, com a sua vida sexual e por aí vai, né. E você sendo um instrumento da palavra de Deus na vida dessas pessoas deve ser muito gratificante. Acho que é o dia Muito. que você chega em casa, dorme e fala assim: "Missão cumprida". Hoje foi tão legal, porque Hoje aquele foi tão legal. casal e tal. Lidar com o ser humano não é fácil, mas quando a gente consegue ser um divisor de águas e um canal de bênçãos é muito bom, né. Muito bom, é Muito, bênção. Para muito mim bom. e para o casal. E qual é a matéria-prima do seu trabalho? Vou explicar essa pergunta. Aqui no Alvocast, acho que eu já falei aqui em alguma gravação, quando a gente chega, a gente sempre faz uma oração, né? E eu sempre peço ao Senhor para que Ele coloque pessoas certas que precisam ouvir aquela mensagem naquele momento. Então, nós fizemos essa oração antes aqui de começar, para que Deus. Tem sempre um assunto que aquela pessoa precisa ouvir. Então, a gente pede a Deus para ser bem seletivo com o público que vai assistir o Alvocast, para que realmente toque o coração dessas pessoas. Amém. A gente não precisa de números, a gente precisa de almas, né? É Amém, diferente. amém. Então, óbvio que se a gente tiver um número de visualizações maravilhoso, mas se não tiver, que pelo menos a palavra de Deus chegue ao coração de alguém que precisa naquele momento. Então, essa é a matéria-prima do Alvocast. É pedir a Deus para que use pessoas certas para ouvir aquela mensagem naquele momento certo. Qual é a matéria-prima do seu trabalho como sexóloga? Trazer saúde sexual para casais cristãos, porque eu sei que tem muitos que sofrem. Tem muita gente que sofre e acha assim: "Ah, é isso mesmo. Sexo é isso mesmo. Ah, casamento é isso mesmo". Não, gente, é muito melhor do que a gente pensa. Então, o meu objetivo, digamos assim, a minha matéria-prima é fazer essas pessoas realmente olharem isso como um presente que Deus deu.
e saí dali, caramba, que diferente. Eu não sabia realmente que era assim. Sim. É Cria uma realmente outra visão, né? outra visão, ou melhor, dar a visão certa. Não Uhum. que eu seja, Kelly, a salvação, né, da lavoura, a o último biscoito do pacote, assim, a salvação é a Cris. Não, mas pela misericórdia do Senhor, eu digo que sim, o Senhor me usa, sabe? Eu dou glória a Ele porque isso é possível. E quando eu pus o pé lá na faculdade de psicologia e disse eu quero ser sexóloga, eu não sabia ainda o que Deus ia fazer. Uhum. E depois Deus me deu esse sonho de que você vai falar nas igrejas, pequenas, grandes, cheias, Que vazias. legal. Não tô nem aí É porque um quantas desejo pessoas nasce no têm. seu coração, mas eu acredito que antes nasceu no coração de Deus, senão se ele não deixava chegar até você, Não, é sonho né? dele. Eu fico É, me sinto tão assim, lisonjeada pelo Senhor sim, é um de falar privilégio, disso. É né? um privilégio falar disso dentro das igrejas. E É. eu acho que você me perguntou, e eu realmente o que eu quero é trazer libertação. Uhum. Liberdade dos cristãos viverem realmente aquilo que Deus quer, a sua fiel sexualidade, da Uhum. melhor possível. É isso que eu quero. Sim. É matéria-prima. Que trabalho legal. É mesmo. Ouvindo a Cris falar, que trabalho legal, né? Olha, a gente está chegando quase no fim de mais um OvoCast, mas eu queria fazer, antes de fazer o 7x7, você que já acompanha a gente sabe que quadro é esse. São 7 perguntas que o nosso convidado tem 7 segundos para responder cada uma. Mas antes eu queria perguntar o seguinte, Cris. Você é psicóloga, atrelado ao seu trabalho como sexóloga, né? Que efeitos psicológicos uma boa relação sexual traz para o casal? Então, assim, como que fica a mente do ser humano, parte hormonal, pensamentos positivos, otimismo, o que você quiser chamar. Como que fica a mente do casal quando ele consegue encontrar saúde nessa área sexual? Nossa, isso tá tão ligado. Acho que uma coisa leva a outra e outra coisa leva a outra, assim. Quando você tem saúde, mental, você é uma pessoa mais equilibrada, você é uma pessoa mais tranquila, você sabe lidar melhor com o mundo, você não se aborrece tanto, você não causa tantos problemas para outros, você não é tão tóxico. Você imagina isso num relacionamento. Então, eu acredito que uma pessoa que tem equilíbrio emocional e tem saúde mental, ela tende a ser bênção, né, para o Uhum. outro, e não peso. Nossa, o que tem de gente doente causando É. problemas em casamentos. Uhum. Realmente, assim, como tem maridos ou esposas, por exemplo, narcísicas, como que convive com Muito, pessoas né? assim? É quase impossível, É. Kelly. Então, a saúde mental faz, né, causa casamentos mais saudáveis. Agora, casamentos também ruins, que não conseguem sair do lugar, que só tem problema, e brigas, e discussões, não há mais esperança, não há mais amor, há maus tratos. Meu Deus, isso não revela Cristo, Uhum. e isso sim causa problemas emocionais. Então, o que eu estou falando agora, imagina um cônjuge narcísico vai certamente causar uma doença nesse outro. Não tem como não ficar doente convivendo com pessoas doentes. Então, uma coisa leva a outra. Você fez uma pergunta, uma coisa leva a outra. Então, se eu puder dizer, dar um conselho, assim, busquem ser saudáveis, busquem ser bênção para o seu cônjuge, Uhum. busquem realmente se cuidar. Se está difícil, você está triste, você está pesado, você está sentindo que você não está bem, busca ajuda profissional. Não estou aqui puxando sardinha para minha, né, a brasa para minha Sim. sardinha, não, mas eu estou falando aqui com propriedade. Como isso faz diferença nos casamentos quando o cônjuge tem saúde emocional É e verdade. Faz toda a espiritual. diferença, né? Eu vou falar de todas então, saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual. Quando a gente tem isso, isso é o melhor dos mundos? Sim, é o melhor dos mundos. É o Uhum. ideal? Sim. Existe? Sim. Ninguém é perfeito, Kelly. Uhum. Tá? Eu costumo dizer para os casais, é legal fechar falando isso, quando eles chegam tão doídos, tão assim, difícil, sabe, casos difíceis e tal, e eu falo, gente, calma aí, para tudo. Vamos fazer um recasamento, vamos casar de novo. E deixa eu lembrar a vocês 3 coisas. Vocês são imperfeitos, vocês têm necessidades, vocês são diferentes. Uhum. Quando eles entendem cada uma dessas coisas, eu faço uma sessão só falando disso. O quão vocês são perfeitos, porque aparecem as imperfeições. O quão vocês são diferentes. Vocês têm que entender que vocês são diferentes. E vocês têm necessidades que só um e outro vão suprir. Então não existe na vida da esposa outra pessoa que vai suprir as necessidades senão o esposo. E Sim. vice-versa. Uhum. Então só existe uma pessoa que supre e cumpre esse papel na vida do cônjuge, que é o outro. Então, eu Uhum. não posso chamar você, não posso chamar um amigo,
o meu pastor, para suprir necessidades que só o meu cônjuge vai suprir. Então, se atentem a isso, vocês são diferentes, imperfeitos, vão falhar o tempo todo. E tem necessidades que só o outro vai suprir. Então, vamos entrar no acordo aqui, né? Vamos entender que necessidades são essas. Sim. Aí isso dá terapia assim de muitas sessões. Dá pano pra manga, dá né? pano pra manga. Aí vamos... Enfim, é muito gostoso. Que legal. Que papo legal esse. E vamos caminhar para o nosso 7x7 agora, Cris. 7x7 já acabou? Já, muito bom, Eu né? posso ficar quantas horas falando sobre isso, Que gente? tema que bom. pena que acabou. Pois é. Olha, você que ainda ficou com alguma dúvida, aqui nos comentários, deixa lá a sua pergunta. A gente vai enviar para a Cris e depois nós vamos trazer as respostas para você, seja aqui no comentário ou lá no perfil do AlvoCast. Então, fique à vontade para fazer suas perguntas para a Cris, tá bom? Ó, o 7x7, você que ainda não conhece, é um quadro aqui do AlvoCast onde a gente faz 7 perguntas e o nosso convidado precisa definir com uma única palavra e ele tem 7 segundos para responder. Vamos ver se eu vou conseguir. Única palavra. Então, vamos nós. Como você definiria em uma palavra Deus? Pai de Jesus. O cronômetro tá aí? Fui rápida. Nossa, produção mas eu falei eficiente. Pai de Jesus. Valeu, né, Valeu, gente? valeu. Medo. Um medo. Medo de outro ser humano. Eu não vou falar demais. Mas eu preciso explicar isso. Como uma pessoa que gosta de cuidar de gente vai ter medo de ser humano? E como vai resumir uma palavra só, né? Medo. Acho que medo da maldade. Da maldade. Boa, é uma boa palavra. Acho que todo mundo hoje em dia está caminhando assim, né? O mundo está muito maldoso. Sua fé em uma palavra. Tudo. Cristo. Demorei muito para Quase falar. Gente, é muita 7 segundos. coisa. Mas se vocês souberem quanta coisa passou na minha cabeça. Eu imagino. Essa é a graça do 7x7. Nossa, Deixar vocês aí em como pânico. que mexe com a gente uma palavra. Uma palavra. Sabe que eu faço isso com meus pacientes? Coitadinhos, agora eu tô vendo que eles estão passando. Coitado, Cris, mudando todo o método de trabalho por causa do 7x7 do AlvoCast. Tá. Você respondeu sua fé? Eu falei. Em Cristo. Em Cristo. Boa. Casamento em uma única palavra. Bênção. Uma qualidade sua. Livre. E um defeito. Procrastinadora. Ai, gente, isso A é defeito de expressão todo facial mundo. Meu Deus. Muito bom. E pra gente finalizar, um versículo da Bíblia que faz muito sentido pra você. Tem muitos versículos maravilhosos, mas eu gosto de um. É Mateus 4:4. E Jesus respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que lindo. É lindo esse. É lindo. Aliás, a Bíblia é muito bonita. É muito lindo. É muito bonita. Mas realmente, quando a gente esquece disso, a gente vai vivendo no automático, sabe? No automático, e acha que só para ir para a igreja tá bom, só de louvar tá bom, só de ouvir louvores tá bom. Não, nem só de pão, mas de toda a palavra. Então, que a gente tenha contato sempre com a palavra, que a palavra seja... Existe até um estudo que mostra, Kelly, rapidinho eu vou falar. Não, você tem seu tempo. Você quer ficar 3 horas aqui? Não, já tô acabando mesmo. Aqui a gente trabalha só para você. O tempo que você quiser. A leitura bíblica está cientificamente provada que faz bem para a saúde, que ajuda contra os vícios, contra dificuldades, contra a pornografia que a gente falou. A leitura bíblica diária, no primeiro dia, se eu leio só um dia, beleza, ótimo, falou a minha alma. Lê 2 dias seguidos, é bom. No terceiro dia, ela começa a causar mudanças no meu cérebro. No 4º dia, é curador. Olha. A palavra, a leitura bíblica. Então, fica aqui o meu incentivo para que a gente leia a palavra de Deus todos os dias. E a palavra liberta também, né? Liberta. Maravilhosa. Isso é disciplina espiritual. Além de orar. Ai, Cris, olha, muito obrigada pela tua presença. Foi uma delícia conversar com você. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que você tenha gostado também dessa experiência de estar aqui no AlvoCast. E volte sempre. As portas do AlvoCast estão sempre abertas para te receber e conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, que eu tenho certeza que tem edificado muitas vidas. Então, muito obrigada. Amém. Eu quero continuar sendo bênção. Eu espero que o pouco que eu falei aqui realmente abençoe, que fique um gostinho de querer saber mais. E aí busca... Tem muita coisa boa na internet, tem sim. Tem os meus reels que eu faço lá no Instagram, sempre falando de casamento, meu foco é esse. Então, assim, busquem ajuda e muito obrigada pelo convite. Eu ficaria realmente falando aqui mais uma hora, pelo menos. Eu também. Porque os assuntos foram assim, um atrás do outro, um atrás do outro. Eu até perdi a pergunta que você falava, porque eu queria falar.
Esse tema é muito bom. É muito bom. Eu Muito adorei te obrigada. receber, convidada maravilhosa. Muito obrigada. Meu querido, você que ficou comigo até aqui, ficou com a gente até agora, né? Muito obrigada pela sua companhia. Esse Instagram que está aqui na tela é o Instagram da Cris, então segue lá para você ficar mais por dentro do trabalho que ela executa com as pessoas, um trabalho incrível. E você, mais um recado de novo, hein? Você que não segue aqui, segue, deixa o seu like, deixa o seu comentário, ativa o sininho das notificações, assim o YouTube vai te entregar cada vez mais trabalhos como esse, bate-papos como esse que foi feito aqui, tá bom? Que você possa ter aproveitado e que essa conversa tenha edificado a sua vida, assim como edificou a nossa aqui na mesa do AlvoCast. Um beijo para você, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.